aqui no país, é uma pessoa que vai embora. Então, por exemplo, minha amiga que trabalha comigo, sei lá, arruma uma vaga de emprego na África do Sul e vai lá para a África do Sul. Essa pessoa vai ser uma emigrante, desde o meu ponto de vista. O que acontece? Hoje em dia, né, a gente costuma a descartar um pouco esse uso de emigrante e imigrante, e a gente fala em migração. Eu não sei se tem esse slide aqui, acho que não tem. A gente fala em migrante internacional, para dizer qualquer pessoa que se desloca internacionalmente, e fala em migrante nacional, para se referir a uma pessoa que se desloca nacionalmente. E por que tem essa mudança? É uma mudança de paradigma e uma posição política, na verdade, porque se vocês prestam atenção, a nomenclatura imigrante e emigrante foca muito no olhar do Estado. Então, o que importa é o ponto de vista do Estado, que tem um Estado brasileiro. Se a pessoa entra para o Estado brasileiro, essa pessoa é imigrante. Só que as pessoas, assim, uma pessoa que sai, por exemplo, da Espanha, a pessoa é emigrante lá e essa pessoa vai ser imigrante aqui. É a mesma pessoa, no final é migração, né? A bagagem dessa pessoa é só uma. Então, por isso que a gente faz essa mudança. Porém, vocês vão ver que a palavra imigrante e a palavra migrante coexistem bastante. Então, as pessoas continuam usando um pouquinho as duas ainda. Seguindo com retornado, que não está escrito nada, mas uma pessoa retornada, por exemplo, uma pessoa brasileira que migra e depois decide voltar para o Brasil. Isso seria uma pessoa retornada. Solicitante de refúgio é uma pessoa que pediu para o Estado brasileiro, aqui com a gente, ser reconhecido como refugiado. Então, uma pessoa que vem aqui e fala para o Estado brasileiro, olha, eu, pela minha experiência de vida, eu considero que tem que ser considerado um refugiado, tá? Refugiado, aí sim, é uma pessoa que é reconhecida, né? Que devido a fundados temores de perseguição por motivo de raça, religião, nacionalidade, grupo social ou opiniões políticas, são sempre esses 5 motivos, se vê na obrigação de deixar o país para sobreviver, ou para viver com dignidade, e vai buscar refúgio ou asilo em outro país. Então, seria né, essa diferença. Apátrida é uma pessoa que não é considerada nacional por nenhum estado, ela não tem nacionalidade. Isso acontece em alguns países que, por exemplo, o estado não reconhece certa etnia como cidadã. Então, essa pessoa é apátrida, por exemplo. Ou, às vezes, decorrente de guerra, de separação de países, tem etnias ou populações que ficam um pouco no limbo. E aqui queria trazer também essa palavra estrangeiro que a gente evita usar, porque ela remete àquilo que é alheio, estranho, né, que não deveria estar aqui de alguma maneira. Então, a gente sempre vai usar migrante ou imigrante. E no caso de, por exemplo, se quiser se referir a alguém que está aqui como turista, a gente pode falar que é turista, visitante, mas a gente tenta evitar esse uso da palavra estrangeiro. Alguém quer comentar alguma coisa, fazer pergunta? Se a Daniela quiser comentar. Não, Núria, eu acho que mais saber, assim, né, se todo mundo está acompanhando, se quer acrescentar alguma coisa, porque ouvir muito da experiência de vocês também é importante, né, para a gente entender um pouco mais o panorama. Sim, exato. Vamos na frente. Tá. Vou falar um pouco agora da política migratória nacional. Tá? A política migratória nacional, não do Brasil, mas de qualquer país, é aquele instrumento pelo qual os governos procuram intervir nos fluxos das pessoas que entram ou saem do território. Então, são todas aquelas regras para a obtenção de vistos, o policiamento das fronteiras, os acordos internacionais, né? Inclusive deportações, se aqui vai fazer, como vai fazer, regras para acesso ao mercado de trabalho, restrição de direitos políticos para imigrantes e imigrantes, acolhimento ou detenção de solicitantes de refúgio. Então, todas aquelas regras que vão determinar, né, tudo aquilo que vai impactar diretamente na vida de uma pessoa imigrante. Aqui no Brasil, a gente está amparado pela Lei Nacional de Imigração. É a Lei 13.445, de 24 de maio de 2017.
Então, é bastante recente, como vocês podem ver. Antes, né, tinha essa da direita. Não, isso é a Constituição Federal. Tá. Antes dessa lei, tinha o Estatuto de Estrangeiro, que não está aqui. Não está aqui. O Estatuto do Estrangeiro, que é de 1980. Então, foi criada na época da ditadura e vê o imigrante como uma ameaça à seguridade nacional. Então, não são previstos nenhum tipo de garantias ou direitos aos migrantes, senão que explica mais tudo aquilo que o migrante vai poder fazer para não se transformar em um risco para a sociedade de destino. Além disso, nessa lei, por exemplo, tinha a impossibilidade de um migrante se filiar a qualquer partido, de participar em manifestação, até 2017, gente. Não, era fora da lei fazer um migrante fazer protesto, era fora da lei a gente se organizar politicamente, né? Então, a partir de 2017, a lei já se acolhe em outra perspectiva, né, que é a de migração como um direito humano. Então, o migrante é garantida no território nacional, em condição de igualdade com os nacionais. Ele começa assim, no artigo 4 da Constituição. A migrante tem acesso a serviços públicos de saúde, de assistência social, previdência social, nos mesmos termos que uma pessoa nacional tem, independentemente do documento. Tem direito à educação pública, vedada a discriminação em razão da nacionalidade e condição migratória. Então, como vocês sabem, migrantes têm direito a acesso à educação pública, tanto faz o documento, tanto faz se entrou ou não por qualquer fronteira, eles têm direito a essa educação. Claro que o documento vai facilitar muito, mas a gente garante aqui isso. Trazendo um pouco também esse conceito importante de imigrante ilegal. A gente fala que não existe imigrante ilegal, porque não existe ser humano ilegal. Então, é uma palavra bem pejorativa, né, de dizer que a gente entrou legalmente ou é ilegal. A gente prefere usar a expressão seguinte: imigrantes estão em situação irregular. Ele está irregular, ele está indocumentado, ele ainda não se regularizou. Então, melhor falar desse jeito quando a pessoa ainda não conseguiu ter a carteirinha dele aqui. Migrar aqui, né, não constitui um crime, migrar sem documento, é uma infração administrativa, por exemplo. Falando em documentação, né, qual documentação que imigrantes têm aqui no Brasil? A da esquerda é o protocolo de solicitação de refúgio. Então, quando uma pessoa faz aquela solicitação, né, através de um sistema do CONARE, que é a instituição que cuida disso, ela recebe a solicitação de refúgio. É uma utilização de residência provisória, tem um tempo, a validade de 1 ano, e ela precisa ser renovada ano tras ano, até essa solicitação ser aceita ou não. Uma vez aceita, aí a pessoa consegue acessar para essa carteirinha que tem aqui à direita, que é o Registro Nacional de Estrangeiro ou Registro Nacional Migratório. O do estrangeiro é o antigo, é esse laranjinha, e depois, hoje em dia, né, eles dão o Registro Nacional Migratório. Quando eu digo eles, é a Polícia Federal, que é o órgão encarregado de fazer esses processos todos. A pessoa pode acessar diretamente esse Registro Nacional Migratório, RNM, sem necessidade de passar pela solicitação de refúgio, e dependendo da nacionalidade e um monte de variáveis, essa pessoa vai ter essa carteirinha com a validade de 2 anos, então vai ser autorização temporária, ou vai conseguir diretamente a autorização permanente, que é de 9 anos. Tem alguma pergunta, gente? Não? Nada? Tudo bem. Que bom, Rosana. Qualquer coisa é só levantar a mão. Um pouco com o que a gente estava falando antes, né, dessa política migratória. O que acontece se a gente fecha essas fronteiras, né? Porque o fato de abrir ou fechar as fronteiras, isso vai depender, muitas vezes, de interesses políticos dos estados. Então, agora com a pandemia, emergência sanitária, muitos países fecharam, né, as fronteiras, por exemplo. O que aconteceu? Houve uma militarização das fronteiras, né?
A Polícia Federal não reconhece, né, não regulariza os migrantes que entraram nesse período de pandemia, por entenderem que eles, enfim, infringiram a lei, entraram de forma, entre aspas, ilegal, né? Isso é contra a Constituição, inclusive. Só que o governo desceu uma portaria que explicita isso. A gente não tem dados de imigrantes em relação aos óbitos, né? Essas pessoas ficaram com dificuldade no acesso ao auxílio emergencial. Teve xenofobia e racismo, né? Porque no começo, não sei se vocês lembram, era muito visto aos imigrantes como os vetores que iam trazer o vírus para cá, né? Então tinha muita xenofobia contra pessoas asiáticas. Não sei se vocês lembram, mas isso foi bem pesado, inclusive. Há uma dificuldade de acesso a serviços, né? Não só de imigrantes, mas no geral. O retorno para algumas pessoas ficou barrado, então não podiam voltar para os seus países de origem. Então, foi bem complicado esse fechamento de fronteiras, e a gente acabou vendo, no começo a gente não sabia, mas hoje a gente sabe que esse fechamento de fronteiras não adiantou para parar o avanço do vírus, até porque o Brasil fechou a fronteira terrestre, mas não fechou a fronteira aérea. Então, qual o sentido? Fica parecendo que a mensagem é que migrantes que conseguem pagar um voo, vir de outros lugares, conseguem ficar aqui sim, turistas conseguem vir. Só que migrantes que vêm por terra, ou seja, venezuelanos, bolivianos, etc., não conseguem chegar, né? Então fica bem arbitrário, né? Bem difícil de defender isso. O que mais acontece se a gente fecha essas fronteiras? As redes de crime organizado podem se fortalecer, né? Muitas pessoas podem lucrar com essa não regularização da migração. Então, não sei se vocês ouviram falar de despachantes, de gatos, né? De pessoas que se aproveitam da vulnerabilidade de pessoas que querem migrar para ter um ganho, né? Para lucrar. O que mais acontece? Imigrantes evitam entrar em contato com o Estado, né? Ficam com medo. Então, talvez uma pessoa que fica doente não vai entrar em contato com o SUS, porque vai achar que por ele estar em uma situação irregular, por ter entrado de forma irregular, ele não tem direito, né? Então, talvez não vai levar as crianças para a escola, não vai usar a rede pública de saúde, né? Por esse temor a ser criminalizados, expulsos ou multados, mesmo que aqui no Brasil não existe, ou é muito difícil que aconteça uma deportação, por exemplo. As deportações são feitas em casos em que, por exemplo, uma pessoa migrante fez um crime grave aqui, aí pode acontecer, mesmo assim é muito difícil e burocrático. Às vezes coloca no papel que essa pessoa tem que ser expulsa, só que o Brasil não paga, né, voos de deportação. Enfim, então vocês veem que as consequências de políticas migratórias fechadas podem complicar mais a situação ainda. A gente falou um pouco, né, de xenofobia, relações étnico-raciais. A xenofobia, aqui no Brasil, ela vai muito junto, né, com a racialização da pessoa, né? Mas a gente entende ela com atitudes, preconceitos e comportamentos que rejeitam, excluem e difamam as pessoas com base na percepção de que são estrangeiros, são migrantes, à comunidade ou sociedade nacional. Então, a xenofobia não depende necessariamente da cor da pessoa, mas é muito mais forte, mais explícita quando essa pessoa tem uma racialidade que não é branca, né? E claro, vai se somando a essas interseccionalidades. Como eu falei, na pandemia a gente viu casos desses, inclusive aconteceu, infelizmente, um assassinato de uma pessoa angolana na pandemia, porque ela estava tendo acesso ao auxílio emergencial. Então, é um caso que ficou, sim, um pouco famoso, né? Ficou meio que paradigmático dessa xenofobia que as pessoas sofrem. A gente não tem muitos dados sobre isso, infelizmente, mas, enfim, a xenofobia se enquadra, né, na lei dos crimes raciais. Muitas vezes, né, essa xenofobia tem base também na religião, então tem a islamofobia, né? O preconceito contra pessoas de outras religiões existe muito, outras culturas. Aqui a gente tem exemplos de notícias, né, que aconteceram aqui. Então, haitianos são alvo de ataque no centro de São Paulo. Africanos são assassinados no Brasil por motivos racistas. Imigrante senegalês é incendiado. Bom, é bem triste isso tudo. Alunos negros da Unesp sofrem racismo.
mulheres são vítimas de agressões por serem muçulmanas. Então, tem muito essa visão, gente, de que imigrante vem aqui para roubar o emprego, ou que ele usufrui da rede pública e ele não paga impostos e tal, né? Então, essas são visões bem preconceituosas. Ninguém rouba trabalho de ninguém, né? Quantas mais pessoas, em tese, mais trabalho deveria ter, mais necessidades são criadas. E as pessoas aqui no Brasil, migrantes pagam imposto, porque quando a gente compra qualquer coisa, a gente está pagando imposto, né? Então, não tem base de nada isso. Gente, vou fazer só 5 minutos de descanso, porque eu vou buscar uma água, beleza? Já volto antes de entrar nesse tema de políticas públicas para migrantes. 5 minutinhos. Pessoal, enquanto isso, deixar enfatizar aqui que esse material vai ser enviado por e-mail, sim, para vocês ainda hoje. Tá? Hoje a gente já dispara e-mail. E aí a gente já começa a pensar na questão da gente também, quando a gente fala na quantidade de alunos migrantes internacionais na nossa rede, e na nossa diretoria em ter dados concretos, né? Daí a importância também de fazer um levantamento até para depois embasar futuras ações nesse sentido. Tudo bem? Fernando. Oi. Aproveitando o intervalo que ela realmente esse intervalo, você tem as próximas programações para a gente passar para os nossos mediadores aí do Conviva? O tema do mês de outubro vai ser suicídio. Por que nós optamos, deixando isso claro para os gestores, por que nós optamos em não trabalhar a saúde mental e o suicídio no mês de setembro? Porque o Conviva Central ele já tem ali projetos e ações com as escolas nesse mês. E aí a gente ficou com um certo receio de sobrecarregar em relação a essa temática setembro, e aí a partir do resto do ano a gente não fala mais nisso. Então, quando a gente opta em trabalhar saúde mental e suicídio em outubro, é uma maneira de dar sequência também às ações que já estão sendo implantadas na escola no mês de setembro, mês de setembro amarelo. Tudo bem? Já tem a data, Fernando, ou ainda não? Agora, está ouvindo? Estava assim. Estava assim. Na primeira quarta-feira do mês de outubro. Certo. Lembrando que as nossas reuniões de polo, elas estão para o dia 8 e dia 9, na semana que vem. Dia 8, polo de 1 a 5, dia 9, polo de 6 a 10. Nesse encontro, a gente pode discutir quais maneiras, ou qual é a maneira mais adequada de se fazer esse levantamento desses alunos migrantes internacionais nas escolas. Tá bom? Aliás, deixa eu, enquanto não se retoma, ouvindo a Núria, eu acho de extrema importância, de verdade, a gente trazer essa pauta da migração para o convívio e discutir isso aqui e nas reuniões de polo. Isso não acontece só no Brasil, mas em qualquer lugar do mundo, em crises socioeconômicas, cresce também a ocorrência de xenofobia, aquela ideia de que o migrante internacional está roubando o emprego, enfim, está agravando um quadro que, na verdade, né, a gente sabe, o contexto é o outro, não tem, é uma visão muito míope em relação a um assunto tão sério.
E quando a gente lida com esses alunos, a gente, melhor do que ninguém, sabe que não vou nem dizer o melhor caminho, às vezes é o único caminho de, se realmente você ter uma melhora na qualidade de vida, passa pela educação. Então, a educação, quando a gente coloca a educação à luz desse assunto da migração, a gente tem ali que ela não é só libertadora, mas ela é super necessária. Professora Dulce, tem alguma coisa a acrescer sobre o assunto? Você quer... Boa tarde a todos e a todas. É um tema relevante, sim, eu concordo. E nós podemos observar, inclusive, nosso currículo já desde os anos iniciais, com habilidades que dão caminho para esse tipo de abordagem. Então, à medida que a gente, quanto mais dados, né, como você disse, quanto mais dados nós tivermos em relação ao público imigrante das nossas escolas, mais ações a gente vai poder fazer, né, para tratar, né, do caminho, porque o acesso deles já foi garantido, né, mas a gente tratar de percorrer o caminho da qualidade na educação. Então, eu acho extremamente importante a gente fazer mesmo esses alinhamentos e ter esses dados mesmo das nossas escolas. Núria, voltou? Sim, estou por aqui. Muito obrigada pela fala, Fernando e Dulce. Bem importante mesmo. A tarefa é difícil mesmo, né? Saber, enfim, como atender essas crianças, né? Eu imagino que vocês têm várias dificuldades, assim, do dia a dia, né? Como se comunicar com uma pessoa que não fala português, como chegar até os pais, como fazer que essas crianças permaneçam na educação, né? São questões muito complexas, mas aos poucos a gente pode ir pensando, né? Criando ferramentas, pelo menos se aproximar até, não sei, em algum nível, né? E como Fernanda e a Dulce disseram, o primeiro passo é se apropriar um pouco do tema, com certeza. Bom, vou continuar aqui e agora vou focar um pouquinho em São Paulo e nos fluxos migratórios de São Paulo. A migração, né, tende a se concentrar nas grandes cidades, nos centros econômicos, e São Paulo se destaca nisso, né, no Brasil como um todo. Então, São Paulo é a cidade que mais migrantes tem, né, e a região sudeste como um todo também. Então, acho que 1/3 dos migrantes internacionais estão aqui na região sudeste também. Pensar a cidade, né, em relação à migração é bem importante, porque no final, enfim, pode ter as leis federais que for, mas a pessoa migrante, como qualquer outro cidadão, vai se deparar, né, vai interagir principalmente com os serviços que estão nas cidades. Então, as políticas locais vão ser as responsáveis, né, últimas por incluir de alguma maneira essas pessoas. A gente tem uma política municipal para imigrantes, que é a Lei 16.478. Ela é de 2016, então, se vocês lembram, né, a lei nacional era de 2017. Então, a lei municipal veio antes da lei nacional mesmo. Foi pensada primeiro aqui como lei municipal e, na verdade, a lei nacional inspirou-se em grande parte nessa lei municipal também. Então, o decreto 57.533 implementa né, essa política, a forma de ser transversal a todas as outras políticas e serviços públicos. Então, quem articula, né, quem cuida da política municipal para imigrantes é a Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania. Dentro dessa secretaria, há a coordenação para políticas públicas para migrantes e trabalho decente, que é o órgão responsável de transversalizar todas as questões da migração nas outras secretarias.
Indo um pouquinho, né, para quais dados sobre nacionalidade, sobre a migração que a gente tem em relação a São Paulo, né? A gente tem hoje contabilizados cerca de 300 mil imigrantes aqui, esses são só os regularizados, tem muitos que não estão regularizados ainda. Eles são de 200 nacionalidades diferentes, então a gente tem muita diversidade também, e conformam o 3,4% da população paulistana. Lembra antes que eu falei que a proporção mundial era 3,5%? Então, aqui São Paulo já tem uma proporção bem parecida à média mundial, por exemplo, né? Sendo que o Brasil tem 0,7%, é bem menos, mas São Paulo já está mais perto da média global. Tem países que tem muito mais, né? Tem países, Estados Unidos tem 15%, Canadá também um pouco mais, então é muito mais, né? Se compara aqui no Brasil que é 0,7%, quase nada. Se a gente olha para as nacionalidades, a gente tem Bolívia em primeiro lugar. Eu não sei se dá para entender essa tabela eu tirei do currículo dos povos migrantes, que eu já vou falar um pouquinho do documento, mas é um dos últimos levantamentos. Nas colunas azuis, assim, na segunda e na terceira, né, a gente vê o número de pessoas por nacionalidade no ano 2013 e depois a proporção. E na tabelinha rosa, a gente vê em 2019. Isso é interessante porque a gente pode saber se essa nacionalidade está crescendo ou decrescendo. Então, hoje em dia, a primeira é a Bolívia, com 20%, né, dos imigrantes hoje são bolivianos. A segunda é Portugal, com 14%. Esse número de portugueses, né, que estejam vindo muito agora pessoas de Portugal. Mas se vocês lembram daquela migração histórica, né, que muitas pessoas vieram do Portugal, então esses números são cumulativos. Então, a migração naquela época foi muito significativa, por isso essas migrações tradicionais ainda são muito expressivas, mas não quer dizer que portugueses estejam vindo igual bolivianos, por exemplo, em questões numéricas. Então, a gente tem Bolívia, Portugal, a China, que é recente também, o Japão é uma migração tradicional, Itália também é uma migração mais histórica, Haiti é de hoje, a Espanha é antiga, Coreia do Sul é de hoje também, quer dizer, não, ela está descendo, ela está decrescendo um pouco, está se mantendo. A Argentina também é mais recente, Peru, Chile, países latino-americanos também sempre teve, né, essa troca entre eles. E continua aqui nos Estados Unidos, Paraguai, Alemanha, Colômbia, né? Estou na coluna rosa agora. A Alemanha também é uma nacionalidade antiga, migração antiga, né? Colômbia, França, Líbano, Angola, Uruguai e Síria. A gente vê que a gente ainda não esbarrou na Venezuela, por exemplo, né? Porque são nacionalidades que tiveram um aumento expressivo muito importante, só que numericamente não é tão expressivo assim. Nesse gráfico está um pouco pequeno, mas dá para ver essa subida e essa descida, né? Quando vocês tiverem o material, vocês podem dar uma olhada melhor, mas a gente vê, né? Bolívia, que sobe essa proporção, Portugal desce, China sobe, Japão desce, Itália desce. Haiti, em 2013, nem tinha quase praticamente imigração aqui, né? Começou em 2011, na verdade. Inclusive, o terremoto, né, de 2010 do Haiti acelerou todo o processo, né, de criar essas leis, porque começaram a vir muitos haitianos aqui e o país se sentiu extremamente despreparado para receber essas pessoas, né? Então, foi um dos marcos que ajudou a acelerar o processo da lei. Aqui nessa tabela da direita, também do currículo dos povos migrantes, a gente vê nacionalidades que deram um salto importante. Então, não é que tenham muitas pessoas dessas nacionalidades em São Paulo, mas que, em comparação a 2013, o salto foi grande. Bangladesh, por exemplo, aumentou 60 vezes, né, o número de pessoas que tinha em 2013 e o número que tinha em 2019. O Senegal passou de 57 a 1.000, também é muito. A República Democrática do Congo também aumentou bastante. Gana e a Venezuela está aqui. Em 2013 tinha 1.000 pessoas e hoje em dia, em 2019, tem umas 3.000. Aqui em São Paulo. Para entender um pouquinho da política municipal, de novo, eu vou passar um videozinho aqui,
Fernando, eu vou precisar que você me avise se o áudio dá para ouvir ou se não. Eu vou reproduzir, você me avisa, tá? Fechado. Dá para ouvir? Não. Tá, então vou tentar desse jeito. Peraí, vou aumentar aqui o... Você sabia que São Paulo agora tem uma política municipal para a população? Dá para ouvir? Eu ouvi, é só o áudio? Sim, é o áudio. Uma musiquinha e uma narração. Isso. Beleza, vamos continuar. A primeira do Brasil. São Paulo é a cidade brasileira que mais recebe imigrantes e refugiados. Na última década, os fluxos internacionais que chegaram ao município se diversificaram e voltaram a crescer. Reconhecendo os direitos dessa população, em 2013, a Prefeitura criou a Coordenação de Políticas para Migrantes, a CPMIG, uma iniciativa pioneira no país. Primeiro, a CPMIG realizou uma Conferência Municipal de Políticas para Imigrantes, para definir suas prioridades. A partir de propostas dessa conferência, foram desenvolvidas diversas políticas para essa população, como o primeiro centro de referência e atendimento para imigrantes, o CRAI, que oferece uma série de serviços fundamentais para a inclusão dessas pessoas. Foram também inaugurados centros de acolhida específicos para essa população. A CPMIG promoveu a inserção de imigrantes no sistema bancário, ofereceu cursos de português, formou servidores públicos para o atendimento qualificado a essa população em diferentes áreas. E promoveu a eleição de imigrantes para os conselhos participativos das subprefeituras, atendendo a uma demanda histórica por participação política. Para consolidar e ampliar essas políticas inovadoras, em julho de 2016, foi aprovada a lei que estabelece a política municipal para a população imigrante, elaborada de forma participativa, atenta às demandas dos imigrantes. A nova lei garante o acesso a direitos sociais e aos serviços públicos, independentemente da situação migratória e do documento que tiverem. Garante ainda o atendimento qualificado a essa população, por meio da formação de agentes públicos e da contratação de imigrantes. E formaliza algumas políticas importantes, como os centros de referência e atendimento para imigrantes, a promoção do trabalho decente e a valorização da diversidade cultural. A política municipal é um grande marco na luta dos imigrantes por seus direitos. Com a criação do Conselho Municipal de Imigrantes, a participação será permanente e essencial para garantir que São Paulo continue sendo uma cidade de todos os imigrantes. Apoiada pela Organização Internacional do Trabalho e considerada por inúmeras outras organizações internacionais como um exemplo a ser seguido por prefeituras do Brasil e do mundo. A lei garante a essa população o reconhecimento de seus direitos e uma cidadania plena. Bom, essa foi a explicação, né, da política municipal para migrantes. Tinha algumas coisas um pouco desatualizadas. Vocês viram, né, que falou sobre uma votação. Essa votação é a do Conselho de Políticas para Migrantes. Você sabe, né, com certeza que tem conselhos por exemplo, de saúde, de assistência social, de educação. Então, tem também esse Conselho para Políticas para Migrantes. Considero que, nesse contexto da migração, faz muito sentido que tenha esse conselho, porque, como migrantes não podem votar aqui, nem mesmo a nível de prefeito, né, por mais que estejam regularizados e tudo mais, não dá para votar, né, não é permitido na lei. Então, esse conselho também ocupa esse lugar simbólico de escolher representantes para participar nessa política formal. Então, como o vídeo fala, né, é uma demanda histórica. Temos também
enfim, o conselho, né, é um órgão consultivo composto por 32 conselheiros, a metade são eleitos pela sociedade civil e a outra são representantes das outras secretarias do poder público. E a função deles é monitorar as atividades da coordenação de políticas para imigrantes. Além disso, tem as conferências, que no vídeo também falam, que são eventos de participação social, né, de debate, onde são decididos os rumos que a política para migrantes vai seguir, né? Então, migrantes da sociedade civil se reúnem e falam, olha, na educação precisamos disso, isso e isso. Precisa de intérpretes, precisa de agentes comunitários, por exemplo. Precisa de centros de acolhida, etc. Então, seriam esses dois mecanismos que a gente tem para a participação na política formal. Obviamente, fora dessa formalidade, a sociedade civil migrante continua muito ativa também, porque com isso, né, não só basta para proteger esses direitos. E eu queria entrar um pouco com vocês aqui no plano municipal de políticas públicas, né? Ele está dividido em 8 eixos, e o eixo número 7 é sobre educação. Então, acesso à educação integral, ensino da língua portuguesa e respeito à interculturalidade. O objetivo desse eixo é a garantia do direito à educação às crianças, adolescentes, jovens, pessoas adultas e imigrantes, por meio do acesso, permanência e terminalidade da rede de ensino pública municipal. Eu não sei se vocês tiveram... eu não sei, quem de vocês sabia que existia esse plano municipal? Vocês podem falar aqui no chat? Quem é a primeira vez que ouve falar? Pode abrir o microfone também. Cristiane disse que é a primeira vez. Legal, então não é documento tão familiar. Perfeito. Eu posso passar por e-mail depois também. A Pamela conhecia para a cultura. Legal. Então, essas são as ações que a sociedade civil, né, migrante principalmente, decidiu que a política pública deveria tomar. Então, vamos ler rapidamente aqui. A primeira ação, quero dizer, a sociedade civil fez nas conferências, né, as propostas, e depois isso foi sistematizado pelo poder público, outras organizações participaram, para criar isso em um plano de ação. Então, as propostas são transformadas em ações, com metas, estratégias, qual secretaria vai ser responsável para implementar e tudo mais. Então, a primeira ação seria ampliar e institucionalizar a qualificação continuada de profissionais atuantes em todos os níveis e cargos do sistema de ensino público municipal, sobre métodos de educação, didáticas, pedagogias relacionadas aos temas de imigrações e direitos da população imigrante, incentivando a participação por meio de certificação da prefeitura ou por universidades, inclusão de pontuação para plano de progressão de carreira e oferta da modalidade de ensino presencial e à distância. Ação número 2, promover iniciativas voltadas à conscientização de estudantes sobre o respeito à diversidade. Ação número 3, sistematizar e divulgar informações em diferentes idiomas acerca do sistema de ensino da cidade de São Paulo, incluindo dados e referências atualizados sobre equivalência escolar, formas de inserção escolar no Brasil, mapeamento e georreferenciamento de escolas municipais, né? Isso seria pensado para público migrante, por exemplo. Ampliar a articulação entre as secretarias de educação municipal e estadual, olha vocês, para o mapeamento de instituições de ensino públicas atuantes na educação básica, técnica e superior no município de São Paulo, que possuam alunos imigrantes, e promover o compartilhamento de boas práticas, incluindo, dentre outros temas, aqueles relacionados aos cursos de português para a população imigrante, programas de formação de servidores e demais atividades de mediação educacional. Número 5, disponibilizar EJA e CIEJA, dentre outros,
nas escolas públicas da rede municipal, aos finais de semana, para promover a inclusão da população migrante. Ação 6. Fortalecer os canais de diálogo com instituições de ensinos públicas e privadas para a sensibilização e adoção de ações afirmativas que ampliam o ingresso facilitado, permanência e inclusão de pessoas migrantes em todos os níveis do sistema educacional. Fortalecer, número 7, a política municipal de acolhimento de estudantes imigrantes por meio da oferta de acompanhamento das aprendizagens de português para imigrantes no contraturno, oferta de aulas de idiomas para promover a aproximação cultural, promoção de atividades de mediação cultural e de valorização da língua materna, contratação de professores de português como língua de acolhimento, garantia de espaços de diálogo nas escolas públicas municipais para promoção e integração de estudantes migrantes, oferta de apoio psicológico socioassistencial e de canais de denúncia de casos de violência para estudantes migrantes. Já está acabando. Ação 8, aprimorar o programa Portas Abertas. Aqui vou fazer um inciso. O que é esse programa Portas Abertas? Então, a prefeitura, né, principalmente da Secretaria, na verdade é a Secretaria Municipal de Educação e a Secretaria de Coordenação de Políticas para Migrantes, eles construíram esse programa para habilitar, né, as escolas municipais a poderem fazer aula para migrantes, tanto faz a idade, né, adultos, crianças, de português. Então, é oferecida uma formação para esses profissionais da rede pública municipal, e depois as escolas, os professores, né, ministram essas aulas de português para imigrantes. Então, é um mecanismo bem interessante, e a gente está lutando agora para que esse programa, né, possa entregar um certificado que seja possível usá-lo para naturalização. Naturalização é o processo pelo qual um migrante pede ser reconhecido como brasileiro. E uma das coisas, né, que esse profissional tem que demonstrar, essa pessoa, desculpa, tem que demonstrar, é que ele consegue se comunicar em português. Então, para isso, se tivesse um certificado nesse programa, seria útil para isso, por exemplo. Então, seria aprimorar o programa, não vou ler tudo, né, mas a ideia é aprimorar esse programa. E a ação número 9, elaborar documento orientador para promover a inclusão de entidades especializadas no atendimento à população migrante na gestão de centro de educação infantil. Promover a expansão do acesso a creches, a criação de rede pública comunitária de cuidado às filhas de imigrantes, garantindo o atendimento humanizado e multilíngue. O que é que vocês acharam dessas ações, gente? Oi, Núria. Oi. Supervisor Claudemir. Eu acho interessante, Núria. Eu queria até fazer uma colocação para ver se você explana para a gente por conta da pandemia, né? Eu sei que as escolas municipais ofereciam muito esse curso, principalmente de línguas, né, para os migrantes e imigrantes. E parece que por conta da pandemia, como a presença foi limitada, quase praticamente ficamos em online, parece que a procura diminuiu bastante. Qual foi o impacto, Núria, para a população aí, principalmente aqui na região nossa, na diretoria, nós temos o Brás, aqui muitos bolivianos, escolas nossas com mais de 50%, algumas escolas atendem essa população, né? O impacto da pandemia para eles, que normalmente vem para cá para tentar empregos, né? Tentar trabalhar, o impacto foi muito grande, né, Núria? Da migração em geral, você diz, ou nas escolas? No curso, na migração, né? Você diz? Para o emprego e nas escolas também, que ensinavam língua portuguesa para eles. E agora teve um impacto grande, não é isso? Uhum. Sim, e no geral, assim, a pandemia escancarou desigualdades que já existiam. Então, a gente não teve muitas situações novas, senão que agravou situações que já existiam. Então, falando em termos mais amplos, na população migrante, teve, como você falou, muito desemprego, né? Pessoas que ficaram sem casa, os centros de acolhida para imigrantes ficaram muito cheios, né? Foi uma situação bem, bem delicada. Migrantes começaram a solicitar muita cesta básica, com o agravamento, né, que essas pessoas às vezes não conseguiam acessar ao auxílio emergencial por falta de documento,
ou porque as agências bancárias não sabiam o que poderia oferecer sem a regularização, então foi uma situação muito delicada. Eu diria, inclusive, eu não tenho certeza disso, Murilo, mas eu acho que a situação foi tão grave que a demanda para aulas de português não era nenhum problema, assim. Pessoas ficaram preocupadas em sobreviver, assim, comida, casa, água, acolhida. Então, foi muito mais grave do que isso. Em relação aos cursos de português, Murilo, eu acho que eles, assim, muitos migrantes procuram eles para acessar a esse processo de naturalização. Tem outros que não, né? Que é basicamente também para acessar o mercado de trabalho. Tem das duas coisas. Esse programa Portas Abertas já está funcionando de novo, né? As escolas municipais aqui decidem se vão oferecer eles em modo presencial ou online, mas quase sempre tem uma proporção, né? Por exemplo, 20% das pessoas presencial e o resto online, por exemplo. Mas ele já está funcionando de novo, sim. Outros cursos que não têm a ver com o poder público municipal, né? Senão, por exemplo, universidades podem oferecer de forma autônoma, coletivos podem oferecer, instituições e ONGs, eles continuam ofertando também. Tem a maioria dessas instituições, é verdade que ficaram mais no online mesmo. Mas essa seria mais ou menos a situação, não sei se eu consegui te responder. Ele está fechado, mas eu estou entendendo que sim, o seu microfone. Liguei agora. Não, tranquilo. Eu divisão. Que legal, bem interessante. Não, vocês estão em uma região onde essas comunidades se concentram mais, principalmente latino-americanas e bolivianas. Então, bem interessante. Olhando para a rede municipal ainda, né? Esses são os diferentes níveis e a concentração de imigrantes. Então, a gente vê que a maioria estão na educação infantil, e isso dá já um direcionamento sobre como pensar, né? Quais vão ser as instituições e os anos, e então também as ferramentas que a gente vai precisar pensar para atingir a essa população migrante. São as EMEIs, né? Seguidas das 6, depois o Fundi 1, Fundi 2, EJA 2 e 1, seguindo para MOVA, ensino médio, educação especial e educação profissional. Então, também isso aqui queria dizer, isso que está escrito aqui na direita, que é bem importante, que embora esses números deem umas dicas, né, como o Murilo falou, as realidades das escolas variam muito, então pode ser que tenha uma escola que tenha uma porcentagem incrível, né, de imigrantes e outras escolas que tenham quase nada, então vai mudar muito de escola para escola. Os migrantes, quando eles migram, eles usam das próprias redes informais também para fazer isso, então uma pessoa está na Bolívia e quer migrar por aqui, vai usar também de outros bolivianos que estão aqui para se acolher e se organizar. Então, é normal que aconteça esse tipo de caminhos, vamos dizer assim. Não vou dizer rotas, porque rotas se transformam muito, mas essas redes informais existem. Então, é natural que essas comunidades sejam criadas, às vezes, mais concentradas no território, né? Mais estratégico nesse sentido. Enfim, 0,7% dos estudantes na rede municipal são migrantes. Alguém tem mais alguma consideração até aqui? Gente, tudo bem? Tá. E aqui, enfim, o Fernando falou que ele já vai trabalhar depois, posteriormente, de maneira mais aprofundada o currículo, mas eu não queria deixar de comentar rapidamente algumas recomendações que eu peguei assim bem rápido, né, do currículo dos povos migrantes, que enfim, não sei se vocês conhecem, eu estou falando como se vocês conhecessem, mas não sei se eu falei. É um documento que foi publicado uns meses atrás pela Secretaria de Educação, mais especificamente o núcleo de UNER, né, do Estudos Étnico-Raciais, eu acho que é o nome, onde a pauta migratória também é levada lá. Então, são muitas recomendações e é realmente um documento que vai ser fundamental para pensar a migração na educação. Então, vale muito a pena se aprofundar nesse documento também.
E algumas recomendações que eu peguei desse documento que eles dão é, por exemplo, mapear o perfil dos estudantes migrantes e suas famílias, né, nas escolas. Então, eu não sei se vai ser possível fazer esse mapeamento a nível de DRE, a nível dessa diretoria ou do Estado, mas mesmo assim é muito importante que cada escola faça um pouco isso, né? Ver a porcentagem, comparar a nacionalidade e tudo mais, são dados importantes. Outras recomendações, né? Fazer com que o tema da mobilidade humana faça parte do conteúdo de debates e aprendizado das escolas, né? Aqui no documento eles dão a ideia de usar essas datas comemorativas, né, especiais para comentar isso. Às vezes a migração pode ser um tema transversal, né, em todas essas datas comemorativas. Outras recomendações, né? Aqui está um pouco solto, mas a gente poderia se aprofundar muito em cada uma delas. Mas, enfim, ter um olhar cuidadoso e inclusivo para a diversidade das línguas maternas, né? Eu já ouvi relatos de professoras que aconselham aos pais migrantes das crianças migrantes a falarem com elas em português, para as crianças aprenderem muito mais rápido o português. Só que a gente, o que está fazendo com isso é não permitir também que essa criança explore com essa língua materna, né? Pode cortar aí, de uma maneira muito drástica, a vinculação dessa criança com o país de origem dela. Então, enfim, dentro do possível, eu sei que o dia a dia da aula é muito corrido, eu não faço nem ideia, né, do que é isso. Então, essas recomendações é para levá-las com calma dentro das possibilidades de cada escola, cada professora, cada turma. Mas, dentro do possível, não podar essa língua materna, né, para fora da aula. Essa língua migrante, essa língua materna pode se tornar uma ferramenta, inclusive, de uma inclusão, de um diálogo intercultural ali na turma, dependendo de como isso seja usado. Fazer do português uma língua de acolhida passível de ser moldada quando for possível. Isso significa também que o português também pode se moldar a essas outras línguas. Então, a gente tem o clássico exemplo do portunhol, né? Pessoas de fala hispana que moldam esse português para se apropriar um pouco dessa língua. Isso pode ser interessante, né? De explorar um pouco, fazer essa escuta ativa, respeitar os diferentes jeitos culturais que permeiam a comunicação, respeitar dentro do possível sotaques, né? Então, abrir um pouco esse campo pode resultar bem interessante, pode não atrapalhar tanto quando a gente pode pensar nesse estudo do português, né? É difícil, enfim, é muito difícil eu afirmar isso, porque eu não tenho como saber. Mas, enfim, uma criança aprende rápido as línguas de acolhida, normalmente, então, às vezes, não precisa ser tão rígido assim para que essa pessoa se desprenda totalmente dessas outras línguas. Mais coisas. A escola, né, pode ser um ponto de apoio, uma entrada muito singular, né, para a inserção dessas famílias na sociedade. Então, tem um papel muito importante de convidar a população migrante para a participação na sociedade. Então, é uma grande responsabilidade, né, para vocês. Mas tem aí uma porta, a escola é uma instituição que pode ser essa porta de entrada para a cidadania dos migrantes. Ao mesmo tempo, e já pensando nos estudantes, a escola também é um lugar onde acontecem muitas situações de discriminação, racismo e xenofobia contra essas crianças. Então, a posição da escola referente a isso, né, a não deixar passar essas situações, a trabalhar essas situações, a que isso não se torne tabu, abrir diálogo sobre isso também vai ser de extrema importância. A rede do território das escolas pode ser fundamental, então, olhar para o território, né, que outras instituições também lidam com migração, onde que tem um CRAS, um CREAS, para encaminhar essas famílias, caso tenha alguma necessidade de assistência social, enfim, tudo isso, né, conhecer o CRAI, nossa instituição aqui, também pode ser interessante. Então, a rede do território, para conseguir apoiar essas famílias, vai ser bem importante. E também, entre outras recomendações, né, olhar para os próprios preconceitos e crenças, enquanto professores, enquanto gestores, enquanto pessoas, né? A gente tem, às vezes, também um pouco de preconceito com algumas nacionalidades, mesmo que a gente não saiba, mesmo que a gente negue, às vezes o choque cultural pode ser grande. Então, você, Murilo, falou sobre
pessoas da nacionalidade boliviana, né? Na comunicação com pessoas da nacionalidade boliviana, né, nessa cultura, tem diferenças em relação à nossa cultura aqui brasileira. Por exemplo, um exemplo assim que se me ocorre agora, estudantes bolivianos, na cultura boliviana, o fato de falar alto, né, de se impor em uma discussão, de participar muito, não é uma coisa necessariamente estimulada. Então, as pessoas, culturalmente, falam mais, escutam mais do que falam mais devagar, falam mais baixinho, né? Então, ter esse olhar intercultural do tipo, essa pessoa está se expressando conforme ela aprendeu na cultura, né? São valores que podem ser interessantes para a gente entender, né? Ao invés de chegar para um estudante e falar, nossa, mas você tem que participar mais, você tem que gritar mais, por que a gente não aprende junto? Nossa, olha que interessante, vamos fazer silêncio para conseguir escutar essa pessoa, né? Então, essa maleabilidade vai ser bem importante também, ao invés de forçar a nossa maneira de olhar o mundo. Vocês, né, são gestores e o documento, né, Currículo dos Povos Migrantes, coloca os gestores também como aquelas pessoas que vão ter um papel fundamental, né? Então, tornar esse tema como um dos eixos centrais na escola vai ser importante, né, e da responsabilidade de vocês, até certo ponto. O acesso, né, à formação continuada sobre esse tema das migrações também acaba sendo muito importante, vocês têm grande influência nisso, então, permitir essa aproximação com a temática, fazer com que os professores, ou estimular, né, que os professores se apropriem desses elementos conceituais, também vai ser uma das responsabilidades que vocês podem assumir se quiserem, se tiver essa possibilidade. E o documento fala também sobre, enfim, a sensibilização das professoras, né? Então, vai ter professoras que vão ter mais sensibilidade nesse tema, por exemplo, elas podem contribuir normalmente, por exemplo, para fazer esses mapeamentos que vocês estão pensando em fazer, em tornar-se parceiras nesse desenvolvimento do tema dentro da unidade. E também vão ser grandes parceiros na possibilidade de estruturar outras ações ou projetos, né? A gente vai falar muito aqui que sempre que possível é importante construir projetos mais a longo prazo, ao invés de ações pontuais. Isso é também sempre bem interessante, porque estrutura mais esse tema ao longo dessa formação. O Fernando está dizendo que, através do levantamento prévio, né, apenas da diretoria da Leste tem 14 nacionalidades. Sim, eu tive acesso até nesse levantamento, é bem interessante, Fernando. Muito importante mesmo. E, para fechar, aqui o documento também traz dicas para a educação infantil, que eu não vou ler agora, porque, enfim, é muita coisa, mas eu quis colocar isso, né, como, enfim, esse currículo realmente se coloca como um guia, né, uma caixa de ferramentas que a gente pode usar ao lidar com o tema da migração nas escolas. Então, tem um monte de sugestões aqui da educação infantil, compartilha diferentes experiências de outras escolas. No ensino fundamental também tem uma continuação de sugestões, e no ensino fundamental 2, no médio e EJA também. Então, para fechar, eu vou apresentar aqui o Centro de Referência e Atendimento para Migrantes. Como eu falei no começo, a gente é um serviço público e gratuito municipal, né, da Coordenação de Políticas para Migrantes e Trabalho Decente, inaugurando em 2014. A gente faz atendimento sobre orientação sobre regularização migratória, né? Ela é multilingüe, nossos técnicos são migrantes também, então a gente atende em árabe, inglês, francês, espanhol, crioulo, haitiano e lingala. A gente faz orientação jurídica também e oferece apoio psicossocial. Além disso, tem o nosso setor, meu e da Daniele, a gente está na articulação institucional e a gente cuida de formações, né, e a pauta de educação, a gente faz para todo tipo de público. A gente acompanha redes que se estruturam ao redor desse tema de imigração e faz projetos também, né? Por exemplo, temos o projeto CRAI Ocupa, que acompanha moradias ocupadas com presença de população migrante.
A gente também tem parceiros atualmente, Cruz Vermelha, a Defensoria Pública da União, o Grupo Veredas, que é de psicologia, e a Visão Mundial, que oferece orientação de empregabilidade. Seria mais ou menos isso. Aqui estão os nossos e-mails para os nossos diferentes serviços. Então, se vocês têm uma família que precisa de regularização migratória, pode agendar nesse e-mail. Se precisa de um acolhimento de serviço social, pode mandar nesse outro, né? Então, aqui estão todas as informações. E aqui os nossos contatos, meu e da Daniele, e de outros 2 colegas do setor. E agora eu vou parar a apresentação para ver as caras de vocês, ou pelo menos para mostrar a minha. E eu ia abrir para perguntas, curiosidades, experiências, comentários, que vocês quiserem. Núria. Não, eu só queria chamar a atenção, Núria, é uma tecla que eu insisto muito, que é o cuidado, um olhar cada vez mais cuidadoso com esses alunos migrantes internacionais agora, na volta, no retorno às aulas, porque muitos deles, se fizeram o distanciamento físico como deveria, vai ter um retrocesso no domínio da língua portuguesa. Isso também acarreta a um comportamento mais introspectivo dentro da sala de aula. E aí tem esse desafio, né, de você inserir a língua portuguesa sem abrir mão da valorização da língua materna, porque não são 2 elementos excludentes. A gente vê movimentos ali na região do Itaí Paulista, em Santo André também, de pessoas que não se conhecem, mas se reúnem justamente para exercitar a fala, porque muitas vezes é uma maneira também de preservar ali seus laços culturais, principalmente desses lugares onde se fala dialetos, não é? Então, e se você for parar para pensar, o risco de se perder esse laço cultural, esse traço cultural, é de uma violência atroz também. Né? Então, daí a necessidade das escolas terem um olhar muito cuidadoso para esses alunos, para a chegada desses alunos, e acho que paciência e cuidado são 2 palavras-chave nesse processo. Passo a palavra. Nossa, Fernando, você foi certeiro, e é verdade, não são elementos excludentes o aprendizado da língua portuguesa e a manutenção dessa língua materna. Como vocês falaram, eu estou entendendo que a nacionalidade boliviana é uma das que mais tem. Na Bolívia tem 2 grupos étnicos indígenas, que são os Quechua e os Aymara, que cada um tem essas 2 línguas, né? Eu já conheci pessoas, né, que falavam, nossa, eu não passei o Quechua, que é a língua que falavam os meus pais para os meus filhos, porque eu achei que era uma língua que não prestava para nada, é uma língua muito estigmatizada na Bolívia, né? Então, os filhos aprenderam português e mal aprenderam o espanhol. Então, imagina o valor que se perde, né? Por exemplo, sempre as línguas minoritárias são as primeiras a ficar para trás. Sem falar também que muitas crianças chegam, dependendo do lugar de onde vêm, nem foram alfabetizadas nessa língua materna também. Né? E daí a importância até da oralidade nesse processo de apropriação e desses traços culturais, que passa pela questão idiomática. Passa a palavra. Passa a palavra agora. Mas, Núria, queria agradecer muito, viu, a sua colaboração aqui com essa deferência à nossa diretoria LS5, agradecer o trabalho do Conviva, né, para você também conhecer um pouco essa ação que a diretoria desenvolve nas escolas, é sempre um trabalho preventivo, né? Muitas escolas têm migrantes, outras com certeza daqui a pouco vão estar recebendo, e saber que com essa informação que você nos traz, que tenha onde procurar um apoio, né, uma orientação, uma troca de ideia, uma ajuda para como trabalhar com esses migrantes nossos, que sempre que chega numa escola, se ela ainda não tem essa população, tem que começar, né, a trabalhar, e às vezes chegam várias populações, né? Então você tem que... É interessante essa mistura cultural que acaba acontecendo dentro da escola, né? Então, deixar com os nossos parceiros aí das escolas que
o nosso trabalho aqui é sempre preventivo, e hoje você traz esse tema muito importante, né, que acredito que vai sempre chegar nas escolas, então a gente tem que estar preparado para quando a situação ocorrer, naquelas que já não ocorrem. Muitas já estão até, outras têm já uma população bem percentualmente grande já na escola, então já tem essa cultura de misturar as culturas, né? Então, obrigado, realmente, queria agradecer e deixar aberto se alguém tiver mais alguma pergunta, alguma intervenção, para depois a gente fazer o nosso encerramento. Tudo bem, Sandra? Boa tarde a todos. Boa tarde, Núria. Eu sou a Sandra, diretora do Núcleo Pedagógico. Quero agradecer a sua participação de grande valia aqui para nós, muito aprendizado. A gente sabe que não é fácil, né, lidar com os migrantes, tanto para eles quanto para nós, né? Então eu quero fortalecer essa nossa parceria, porque a gente vai precisar muito de vocês, né? E faço minhas as palavras do professor Claudemir. O Fernando é um grande parceiro aqui, estudioso dessa temática, ele gosta, então ele é o nosso braço direito e esquerdo em relação a esse assunto. Sim, ele sabe muito. Sabe, ele é muito estudioso. Sim. Então, eu quero deixar aqui firmada a nossa parceria também, o que vocês precisarem de nós, e eu espero que a recíproca esteja sempre presente conosco para apoiar as nossas escolas, os nossos professores, os nossos alunos. Muito obrigada por essa palavra. Obrigada, Sandra. Eu também quero agradecer pelo acolhimento, né? A gente super fica à disposição, então eu não tenho certeza, mas às vezes vocês também desenvolvem projetos sobre migração. Não sei se vocês usam esse espaço para pensar alguma coisa assim, mas qualquer coisa eu estou à disposição também para acompanhar. Obrigada. Algum professor, coordenador, diretor que esteja presente, queiram fazer algum comentário, alguma pergunta para a Núria? Todo mundo quietinho. Gente! Mas, enfim, eu espero que tenha sido útil, né, de alguma maneira, né? Se vocês quiserem pensar depois outros jeitos que a gente possa colaborar, eu estou à disposição, a Daniela também, né? A gente está passando agora por um momento aqui no CRAI que a gente está um pouco sobrecarregado, então também eu não sei se a gente consegue dar vazão para a demanda, assim, direto, né? Mas a gente continua à disposição para pensar assim, a gente continua esse diálogo com o Fernando aqui. E é isso, gente. Eu amei também conhecer esse espaço. Vocês estão muito, assim, como é que fala? Muito unidos, né, nesse debate desses temas, e fico bem feliz, assim. Nós que agradecemos, viu, Núria? Como eu estava te falando, não sei se tem aqui, nós estamos com quase todas as escolas participando aqui, né? Nós somos em quase 80 escolas estaduais, na nossa diretoria Leste 5. Eu não sei se tem alguém do Amadeu Amaral, de outras escolas que têm uma população bem de várias nacionalidades, inclusive, né? O Sarmiento, que são escolas na região do Belém e do Brás, né? Puerino Raso também. Puerino Raso também. Não sei se teria alguém que poderia até comentar um pouquinho sobre os alunos que eles trabalham. Não sei se tem alguém aqui, porque às vezes não é o responsável pelo convívio, às vezes alguém está só participando para depois conseguir passar as informações. Teria alguém presente que queira comentar alguma coisa antes da gente encerrar nosso bate-papo? Uma experiência, né, que seja relevante aí para a gente. Olha, a Rita está dizendo, agradece muito a palestra, que foi bastante esclarecedora. A Rosana disse que é um trabalho potente e necessário que vocês fazem. Obrigada, Rosana Rita. Trabalho potente é o seu, viu? Que aí também é bem desafiador. No Araci não temos nenhum migrante, interessante também.
É o Araci, é a região que eu moro. Na verdade, eu moro na rua dessa escola. E Ah, realmente ali a gente não tem também a região, a escola que o Claudemir foi diretor muitos anos, no Moacir Campos, realmente a gente não tem ali naquela região, né, Claudemir? Se tiver um ou outro, muito raro. É mais raro olha, mesmo. acontecem mesmo essas concentrações, assim, até como forma de estratégia também. Aqui no Irene, desculpa, eu estava lendo também o chat, alunos bolivianos e japoneses. Interessante. Ô, Cris, e você tem alguma experiência para falar para a gente, Baeta, desses alunos que você tem vivenciado? Olha que interessante, a Regina disse que na escola tem africanos, bolivianos e sírios. Qual a sua escola? É o André Xavier Galí. Ah, no Galixa, aqui na Moca. Olha que legal. No Aqui Clara tem outro. Mantelli, o Clara Mantelli é uma escola, Núria, que é um ensino diferenciado, né? Não tem, as aulas são fixas, eles vão todos os dias da semana. É itinerante ali o estudo do CEJA Clara Mantelli. Atualmente eles têm lá japoneses, angolanos, bolivianos e árabes. Olha, Não é uma árabes. escola de ensino regular como as outras, né? É itinerante, os alunos eles perpassam pela escola, né? Eu acho que o Claudemir consegue falar melhor sobre o Clara Mantelli, né, Claudemir? Atrasei uns minutinhos porque eu estava lá na escola, Sandra, fazendo a supervisão lá. Então, você estava lá, eu sei. É uma escola de presença flexível, né? Para atender alunos acima de 18 anos que perderam lá a oportunidade de estudar na época certa, tanto do fundamental quanto do médio, por isso que atende realmente, chega várias nacionalidades lá para tentar, de repente pretendem aí acessar o curso superior, né? Então vão lá para terminar o fundamental ou o médio, então realmente várias nacionalidades estudam lá, e é um desafio também, né? Porque se o ensino presencial já não é tão fácil, o semipresencial ou com presença flexível fica mais complicado um pouco ainda, né? Nossa, sim, essa pandemia realmente transformou a prática de vocês a um nível muito profundo, né, gente? Deve ter sido bem desafiador. Ô, Núria, tem uns aplicativos hoje que ajudam, colaboram na questão da língua, principalmente, né? Principalmente quando vem desses países, no caso aqui da América do Sul, a gente ainda trabalha o castelhano, tem uma certa relação com a nossa língua, mas quando vem tipo Síria, Japão, China, esses aplicativos de tradução de língua, pelo menos nesse aspecto colaboram, né, Sim, para a inserção deles, né? nossa, bem difícil, né? É o que eu ia dizer, cada nacionalidade vai ter uma especificidade, assim, e nessas línguas mais distantes realmente é muito desafiador. Com muita paciência consegue, né? Tem essas ferramentas, mas é realmente muito, muito difícil. Na questão dos alunos angolanos, muitos deles já devem falar português, né? Isso é facilitado. Mas eu ia dizer que aqui no CRAE, às vezes, vem pessoas da Angola que não falam tão português assim, né? Porque tem muitas línguas na Angola. Então, dependendo da região, às vezes a pessoa aprende outras línguas que não a portuguesa, com mais propriedade. Olha. Doni Donizete do Clara Mantelli, pode falar, Doni. Libera seu áudio. Eu posso, enquanto o Doni não habilita o microfone, eu posso fazer uma pergunta, Núria? Pode sim. Núria, quando você coloca aquela estatística de migrantes na cidade de São Paulo,
ela leva em consideração a chegada ou a permanência deles aqui? Porque levando em consideração, por exemplo, os abrigos da Vila Alpina, ele recebe em média 50 famílias venezuelanas por ano. E as crianças se matriculam nas escolas, mas ficam lá muito pouco tempo, 3, 4 meses, depois elas vão para o interior ou para o sul do país. Então, esse número, ele diz, ele leva em consideração a chegada ou a permanência dessas famílias no país, na cidade de São Paulo, desculpa. Então, Fernando, você levantou uma questão muito importante, né? Nem todas as pessoas que migram, que chegam aqui no Brasil, têm como objetivo ficar aqui no Brasil, né? Às vezes, o Brasil está em uma rota, então pessoas podem chegar aqui, passar 1 ano ou 2 para se organizar e depois continuar a migração para outro lugar, né? Isso acontece muito, inclusive, também. Não pode ser que a pessoa volte para o país, então tem essa questão também. Os dados que eu apresentei os dados são feitos da seguinte maneira, né? Por exemplo, 2019, esse levantamento é feito com os registros nacionais migratórios que tem naquele momento, né? Então, das pessoas que estão naquele momento aqui em São Paulo. Eu acredito que pode pegar uma porcentagem, né, de pessoas que talvez já não estão aqui, mas se entende que esse levantamento são das pessoas que estão aqui naquele momento, sim. Mas é bem importante essa questão. Eu não tenho os dados, assim, de qual a proporção dos migrantes que chegam, qual a proporção que vai embora. Isso eu não sei, por exemplo. Mas bem interessante. Professor, posso falar? Eu consegui habilitar aqui. Aquele aparelho. Pode falar, professor Não Doni. sei se vocês estão me ouvindo. Boa tarde a todos, né? É um prazer participar da reunião. Desculpa também pelo atraso. O professor Claudemir já justificou parte da nossa entrada um pouquinho mais tarde, né? Então, quanto aos estudantes imigrantes aqui na escola, Núria, eu perguntei aqui para a colega coordenadora quando chegou se nós tínhamos esses alunos. Eu não sei entrar em detalhes ainda. A minha estada aqui é muito pouca, eu completei 1 mês ainda. Mas ela disse que nós temos, sim, um público de bolivianos, alguns angolanos, né, japoneses. Assim, eu não sei detalhar como é que é essa relação do professor nesse momento com eles, né? Como é que é feita essa orientação, com esse acolhimento. Eu não sei detalhar aqui. Eu até dei uma corridinha para perguntar agora para ela poder me falar alguma informação. E assim, eles tentam compreender, conversar, o espanhol fica mais fácil, o diálogo, né, com os professores, com o aluno, e eles vão fazendo esse trabalho de proximidade, mais perto, dinamicamente, mais conduzindo o aluno naquilo que ele pode estudar e aprender. Mas é um trabalho paulatina, né, curtinho. Quanto ao angolano, eu até perguntei, mas qual idioma que ele fala aqui na escola? Nós estamos aqui manifesto francês. Falo francês. Mas, assim, neste momento, eu não sei detalhar como é que é essa relação. Até corri para conseguir alguma coisa, mas não deu para ainda trazer essa informação. Mas, mediante que foi posto aqui, essa discussão toda, até o Fernando uma vez, conversávamos a respeito deste acolhimento, né, da importância de trazer informações do idioma desse aluno, né, da sua origem, da sua língua de origem. Então, é um trabalho que nós vamos começar a fazer a partir do que está sendo posto aqui. Eu até anotei aqui no caderno, né, e vou passar para a coordenadora, da importância dessa atenção. Já que nós temos esse público, então, pelo menos, identificar a diretoria, salas dos professores, o idioma desse aluno, para que ele possa se encontrar um pouco, né, e até se identificar parcialmente, né, não na íntegra, mas parcialmente. Mas é isso, viu, professor? Sem detalhar muito, mas é isso que nós temos como público. E essa reunião, ela acaba despertando, né, e trazendo essa provocação e ter todo esse cuidado, essa orientação. Embora estejamos num momento ainda de pouca presença, por conta da pandemia, e também por ser um ensino mais flexível. Mas é isso, nesse momento. Eu não tenho muito a dizer, mas acho que contribui um pouquinho bem, né, com a fala. Mas é isso, eu passo a palavra, tá? E obrigado pela oportunidade, professor. Contribui com certeza, Donizete. Inclusive, eu vou aproveitar
puxar uma coisa que você falou, você disse que tem uma pessoa angolana que fala francês, né? Eu não sei a situação dessa pessoa, mas isso traz um pouco essa mobilidade interna que existe, né, em alguns países africanos. Então, tem os chamados congolanos, que são pessoas que nascem na República Democrática do Congo ou no outro Congo, e migram para Angola, né? Então, esse fluxo também existe e é interessante isso, né? Às vezes, o aluno migrante que vocês vão acolher na escola, ele migrou para outros lugares. Talvez o Brasil não é nem o primeiro país onde eles foram. Pode ser que sim, pode ser que não. A mesma coisa por, sei lá, alunos sírios, né? Às vezes, os alunos sírios já transitaram um pouco lá em algum outro país, né? Até conseguir ir para o Brasil. Então, bem interessante essa questão. E agradeço muito. Sabe, Mari, pode falar. Pegando a sua fala, eu tive uma oportunidade, o professor Claudemir estava junto, acho que deve lembrar, numa escola nossa aqui no Sarmiento, né, acho que ali no Brás. E o que acontece? Nós tivemos um aluno, não sei se o senhor lembra, professor, um aluno do 5º ano, ele era um angolano, ele falava francês, falava inglês, e além da língua nativa, né, e falava fluente ainda. E é como você falou, ele morando naquela região da África, né, naquele continente, normalmente eles acabam falando, além da língua de origem, mais 2 idiomas. E pela própria sobrevivência, né, necessidade de sobrevivência, ele precisa conhecer outros idiomas. Por isso que muitas vezes quando ele vem para cá, ele acaba trazendo a língua francesa, o inglês e a sua língua nativa, né? Mas é isso. Exatamente, Donizete. Inclusive, a região que você menciona, né, continente africano, principalmente a região subsaariana, né, da metade para baixo, tem países que têm uma quantidade de línguas muito grande, né? Lá, tipo, uma vila ou uma cidade fala uma língua e a vila do lado fala outra língua. E as pessoas não se entendem, tem que recorrer, às vezes, né, para a língua colonial, que às vezes é o português, o francês, o inglês, mas é uma diversidade de línguas que a gente não consegue nem imaginar aqui. Então, o bilinguismo, o trilinguismo é uma realidade muito o maior dialeto, do que aqui. né? Exato, e às vezes são Dialeto. dialetos, por exemplo, a gente tem uma língua e a partir dessa língua tem variações. Só que às vezes são línguas totalmente diferentes, de raízes totalmente diferentes, que não dá para entender nada, assim. Então é bem complexa a realidade, bem interessante. É isso aí, Núria, isso aí. Obrigado aí pela oportunidade. Agradeço. Não sei, se não tem mais ninguém, acho que a gente pode ir fechando, né, Fernando? Fernando? Acho que sim. Antes, só um pequeno lembrete. O Conviva, ele tem, dentro das suas ações, o programa Psicólogos na Educação, que oferece suporte socioemocional, pedagógico, através da psicologia para as escolas, alunos, professores, funcionários. E aí, levando isso em consideração o alcance desse programa e levando em consideração também as necessidades desse aluno migrante internacional, que nem sempre, dependendo do idioma, ele não consegue ser absorvido pelo programa Psicologia Viva, daí a importância de um olhar do professor com esse aluno, né, do acolhimento. Quando a gente fala de acolhimento, a gente não fala necessariamente de abrir a porta e o aluno entrar. Talvez o acolhimento mais efetivo seja justamente o contrário, quando o aluno está indo embora, ele olha para trás e vê lá o professor com um sorriso no rosto, isso aumenta a sensação de confiança, e isso numa relação, gente pensando agora numa criança que está num país que é tudo novo para ele, o idioma é novo para ele, os costumes são novos para ele. Então, a importância de você consolidar aí uma relação de confiança, de parceria é fundamental, até para o professor ali perceber qualquer movimentação atípica no sentido emocional e procurar a rede protetiva ou Conviva aqui da Leste 5. Da minha parte é isso. E, Núria, eu não tenho nem palavras para agradecer o que você proporcionou hoje aqui, foi
Eu estava comentando aqui na DO, se você ouvir a Núria falar, você termina, parece que você ficou até mais inteligente. E foi essa sensação que eu fiquei agora, depois de ouvir você falar. Então, muito obrigado Que engraçado, mesmo. Fernando. Obrigada. Muito obrigado mesmo. E passo a palavra para o professor Claudemir. Como a Sandra disse, Núria, o Fernando, ele, em todas as nossas reuniões, ele coloca esse tema para a gente analisar, discutir. Ele é apaixonado por esse acolhimento dos migrantes e com essa forma dele, ele também nos contagia e trouxe você aqui para engrandecer esse assunto, tá? Agradeço em nome de todas as escolas que estão aqui presentes, essa troca de informações e realmente foi muito enriquecedor. E quando a gente precisar de um help, de um socorro, a gente vai ligar aí para o CRA, Oriana Rara, é isso assim que fala? É isso mesmo. E, inclusive, já vou pegar o gancho e sugerir para vocês sempre mandarem um e-mail, ao invés de ligar, porque a gente não consegue atender o telefone. O e-mail é mais certeza que a gente responde. Mas é isso, a gente está aqui. Agradeço, viu, Núria? Agradeço em nome de toda a diretoria e também agradeço a participação aí dos nossos representantes das escolas, professores. Já vi que tem aqui PCNPs, tem alguns supervisores, diretores, e reforçando aquele nosso objetivo de formação, sempre uma formação preventiva. Falamos no mês passado sobre alimentação saudável, trazemos no mês que vem a questão aí do suicídio como continuidade do Setembro Amarelo. Então, agradeço a todos. Fernando, a lista de presença parece que já está aí no chat, é isso? Sim, coloquei, repostei aqui. Está no chat já. Ok. Obrigado, Núria. Até uma próxima oportunidade, viu? Foi muito enriquecedor e a gente conta aí com o CRAI para quando alguma escola ou nós mesmos precisarmos de um socorro de vocês. Muito obrigado e até uma próxima oportunidade. Obrigado a todos e uma boa tarde. Muito obrigada, gente. Foi um prazer. A gente continua o nosso diálogo, viu? Obrigado.